Meus irmãos, bom dia, a paz do Senhor Jesus. Uma excelente manhã para vocês. Estamos iniciando mais uma transmissão ao vivo nessa manhã de segunda-feira. Que Deus abençoe vocês. Quero deixar com vocês uma palavra. Antes eu peço que curtam o vídeo e que também se inscrevam no canal, quem ainda não é inscrito. A palavra do Senhor diz assim, eu vou ler um texto. Lá em João, Evangelho segundo João, capítulo 6, no versículo 66. Diz assim a Bíblia: Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna, as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Jesus, ele dá um sermão, e essa mensagem que ele traz aqui nesse texto, no capítulo de João 6, não era uma mensagem simples, era uma mensagem que ia contra a religiosidade deles. Vale lembrar que Jesus estava numa sinagoga em Cafarnaum. Ali haviam muitos religiosos que tinham um entendimento acerca de Deus, e tudo aquilo que eles estavam ouvindo era novidade e confrontava diretamente o judaísmo, confrontava diretamente a lei da forma com que eles entendiam pela letra. Jesus começa aqui a falar que aquele que não comesse da sua carne, não bebesse do seu sangue, não teria parte com ele. E para um judeu, comer a carne de um homem, beber o sangue de um homem é uma abominação, né? Dada todas as restrições de alimentos que eles tinham. Nem todos os animais eles podiam comer. Sangue, então, nem pensar. E Jesus vem falar: aquele que não comer da carne dele, não beber do seu sangue, não tem parte com ele. Chegou um ponto que os seus próprios discípulos viraram uns para os outros. O versículo 60 diz isso. Eles dizem assim: olha, duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Jesus, em um outro momento, ele diz, e isso serve muito para esse sermão aqui, na sinagoga de Cafarnaum. Em determinado momento ele diz que a letra mata, mas o espírito vivifica. E ele fala isso aqui, né, em outras palavras, ele fala que o espírito é quem vivifica. Já a carne para nada tem proveito, não serve para nada. Então, entender a palavra de Deus pela carne, apenas olhando ou visando as coisas desse mundo, traz morte espiritual, nos distancia do projeto verdadeiro de Deus. E não é só as coisas dessa vida. As coisas dessa vida são sim algo importante, mas o principal projeto de Deus, ele foi revelado aqui no final, por Pedro. Pedro fala assim: olha, Senhor, só tu tens as palavras da vida eterna. Para quem iremos nós? Nós não temos para onde ir, porque Jesus questiona: vocês querem ir embora também? Querem se retirar? A palavra é dura, né? A palavra que eu estou dando é incompreensível, e desde esse momento muitos se retiraram. Muitos de seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Porque esse evangelho que fala de salvação, meus irmãos, trazendo para os dias de hoje, ninguém quer ouvir. A gente sabe muito bem disso. Nós sabemos que você pega uma igreja que foca em salvação, foca na volta de Jesus, são igrejas que não tem lá um público muito, né, muito grande, podemos dizer assim. A gente está vivendo esse momento dessa crise sanitária, e eu não sei como está no estado de vocês. Aqui tudo abre, tudo funciona. Salão de festa lotado, os bares lotados, as praças lotadas, praia, tudo funciona. Só a igreja que não está podendo, está tendo restrição, e na minha igreja não está tendo culto. E às vezes eu pego o carro com o Emanuel, com meu filho, a gente vai numa igreja e chega lá, já começou o culto. Aí vai na outra, tá fechada. Aí na outra, uma fila imensa. Então, assim,
As que conseguem abrir, né, elas têm essa situação de não estar funcionando de uma maneira comum. Quando está aberta, está lotada. Mas antes, quando eu queria visitar uma igreja, eu ia, né, e às vezes eu parava o carro assim, eu ficava olhando. Eu já sei quais são os tipos de igreja, né, que tem aqui. E algumas igrejas que eu sei que tem um evangelho mais, sabe, palavras de vida eterna, só vivem vazias. Tem os membros ali, mas assim, não são igrejas lotadas. Outras igrejas que de palavras dessa terra para essa vida, é o que importa apenas, é a cura, é o emprego, é o carrão, tem um carrão do ano, tem uma casa própria, tem uma família restaurada, isso que importa. Olha, essas igrejas você tem que mandar mensagem. Eu fiquei sabendo que tinha que mandar mensagem pro secretário da igreja antes do culto, dizendo que ia, para poder ver se tinha vaga para o primeiro culto ou para o segundo culto. Então isso é surpreendente. É surpreendente. Uma vez eu mandei mensagem para ver o que tinha lá demais, porque eu falei assim, não, deve ter alguma coisa, né? Se tiver, até eu vou... Peguei lá e, desculpem, irmãos, não tinha nem Jesus. Tinha o pastor falando de tal muito conhecido, tinha a banda não sei quem muito conhecida, a cantora não sei das quantas, mas Jesus eu não vi. Eu vi muito barulho e não vi o Senhor Jesus. Para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Ninguém quer ouvir vida eterna. Quer dizer, a minoria quer ouvir. Mas aqueles que no deserto entraram pela porta da restauração e entenderam que existe uma porta estreita, mas que nos leva à vida eterna, esses tiveram um privilégio. Eu acho que nós temos tido esse privilégio de alcançar uma experiência de vida eterna em meio a uma provação dessa vida. E aí eu não estou dizendo aqui com isso que Deus, olha, Deus, entendi, então você está dizendo que Deus ele me levou para o deserto, deixou minha família ser destruída, deixou acontecer isso para poder me salvar? Não é nada disso, entendeu tudo errado. Já falei, né, algumas vezes, tudo que veio de ruim veio por conta das nossas brechas, das nossas falhas. Ninguém erra sozinho, todo mundo erra, ainda mais numa situação, num relacionamento, todo mundo erra. Mas só que nós nos achegamos a Deus, ninguém se achega ao Senhor. Senhor, eu estou te buscando aqui porque eu quero ir para o céu, eu quero morar na eternidade, eu quero ir para... Não, nós nos achegamos por conta das nossas necessidades terrenas. Aquela multidão que seguia Jesus, por que a maioria foi embora? Porque a maior parte deles iam atrás do pão que se multiplicava, do peixe que se multiplicava, da cura que era imediata, né? Assim... Acabou a comida, ele multiplica os pães. Ficou doente, ele cura. Se ficar doente, não der tempo de ele curar e morrer, ele pode ressuscitar. Aí tinha mais de 5.000 pessoas seguindo ele. As pessoas estavam indo atrás das coisas terrenas, das coisas dessa vida. E aí ele vem com um discurso duro, difícil, falando de comunhão, falando de comer do pão que desceu dos céus, que é ele. Ele fala, olha, os vossos pais comeram um pão no deserto e morreram, porque era um pão que perecia. Era um pão, um alimento cotidiano, era um alimento para essa vida. Eu sou o pão que desci dos céus. Ele que de mim comer não morrerá. E aí eles viram e falam assim, mas como que ele pode estar falando isso? Ele não é filho de José e Maria? Como que ele veio do céu? Que história estranha. E eles não entendiam. Eles não entendiam a revelação, eles não entendiam o que o Messias estava dizendo, eles não entendiam nada disso. Isso para eles era uma abominação falar isso dentro de uma sinagoga em Cafarnaum. Então a letra mata, mas o Espírito vivifica. A palavra de Deus, ela é poder para transformar, sim, a vida do homem, mas sobretudo ela é poder para salvar o homem, para nos resgatar do domínio das trevas, do domínio do pecado no qual o mundo está vivendo. Nós não nos achegamos na presença de Jesus para Ele transformar a nossa vida, para ficarmos aqui. Tem um texto do Antigo Testamento que eu amo, um versículo que diz, levantai-vos e corrais, porque não será aqui o vosso descanso.
Levantai-vos e parti, porque não será aqui o vosso descanso, por conta da destruição que corrompe grandemente. Então, o nosso descanso não é aqui. Aqui não será o teu descanso, minha irmã, meu irmão. Agora, Deus ele quer nos dar paz enquanto aqui estivermos. Ele não quer que venhamos a viver uma vida atribulada de privações, Não, ele não quer isso. Mas a finalidade não é essa. Nossa meta, nossa finalidade não é essa vida. Não está aqui. Está na eternidade. As pessoas dizem assim: todo mundo tem uma alma. Não, você é uma alma. E o que você tem é um corpo. Essas são as palavras de C.S. Lewis. Você é uma alma e você tem um corpo. Nós não somos um ser humano vivendo uma experiência espiritual. Nós somos um ser espiritual vivendo uma experiência humana. O que é a nossa essência, o que nos define é a nossa alma. Nós somos uma centelha da eternidade. E para lá voltaremos. Agora, uma eternidade com Deus, ou usando de um eufemismo, uma eternidade sem Deus. Mas qualquer alma volta para uma eternidade. Só que o lugar da nossa alma, o lugar que Deus quer que ela volte, que ela regresse, é para uma eternidade com Ele. Com Ele. Para todo sempre com Ele. Então é uma escolha diária, não é fácil. Pedro, que a gente critica tanto, ele vira e é ele quem fala, né? Jesus pergunta: vocês querem se retirar? Ele: não, para quem iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Coisa linda. Para quem iremos nós? Para o vício? Para quem iremos nós? Para os bares lotados de pessoas que não sabem, vivem um vazio? Para quem iremos nós? Para o pecado, para a depressão, para o lugar de onde o Senhor um dia nos tirou, quando nós não o conhecíamos e vivíamos nessa vida? Para quem iremos nós? Que Deus te abençoe nessa manhã de segunda-feira. Que Deus te oriente, te fortaleça. Logo mais trarei 2 outras mensagens ao vivo. A paz, Senhor Jesus.